Bem-vindo ao podcast Açaí com Logística, onde nós vamos falar sobre desafios da logística na região norte, né? Mais especificamente na Amazônia. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, né? As doutoras Neuza Rodrigues, executiva das farmácias Farma Líder, do Grupo Líder, e a doutora Eucleia Cruz, que é coordenadora geral de operações, né, de estratégia, de gestão das farmácias Farma Líder. E nós vamos trocar ideias e falar sobre o desafio de vocês dentro do grupo. E eu queria que vocês, para iniciar, né, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que estão junto com a gente aí, a TOTS Sistema, né, a SAIS Empilhadeiras. Nós estamos também com o pessoal da Ciclope, que é de equipamentos de tecnologia. Nós estamos também com o pessoal do Mercadão do Açaí. Agradecimento aos patrocinadores aí. Então, voltando aqui para nossas entrevistadas, eu gostaria que vocês... Primeiro, eu quero agradecer novamente a presença de vocês. E, de imediato, né, vamos falar um pouco da trajetória das duas dentro do grupo, né, dentro da Farmácia Líder, e também da trajetória de vocês. Eu posso começar pela doutora Neuza, né? Doutora Neuza aí, Rodrigues, fica à vontade. Obrigada, Glauber. É uma alegria a gente estar aqui. Bem, eu estou desde o início no Líder, nasci lá dentro, né? Mas quando a gente colocou as farmácias, a Eucleia estava junto comigo, então nós começamos praticamente juntas na farmácia. Eu como médica, vindo da área de médica, e ela como farmacêutica, e a gente deu um match perfeito. Eu assumi a diretoria, na verdade, da Farma Líder, com o objetivo de levar saúde com qualidade para cada canto do país. E para isso a gente precisa de pessoas que nos ajudem, porque a gente não faz nada sozinho. E aí o Clea, que ela vai falar um pouquinho dela agora, ela veio justamente preencher essa lacuna e junto comigo a gente conseguiu chegar hoje onde nós estamos graças a essa parceria. Eu sou Eucleia, né, como você já me apresentou, agradeço o convite, Glauber. Estou muito honrada de estar participando com vocês. Sou farmacêutica de formação, como a doutora Neuza falou. Uma médica e uma farmacêutica, eu sempre falo brincando de administradoras. Mas a gente traz esse olhar de saúde, esse olhar dos nossos valores, que é a ética, o compromisso com o nosso cliente paciente. A gente sempre olha ele no 360. E a gente trouxe isso para esse tipo de gestão e, como ela falou muito bem, deu match. A gente se completa e a gente olha um todo para dar o melhor para o nosso cliente. E isso, claro, envolve a logística, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Quanto tempo vocês estão juntos aí nessa pegada? Olha, nós começamos na Farma Líder em 2001. Isso. Foi a primeira farmácia, 24 anos. Na DOCA. Foi um projeto, na verdade, eu sempre conto essa história, porque meu irmão tinha ido para os Estados Unidos e eles sempre cuidaram da operação. Na verdade, eu comecei no Líder, mas depois eu saí para fazer medicina, tive minha carreira. E em 2000 ele me convidou para voltar para montar a farmácia, porque ele tinha visto farmácia em supermercado nos Estados Unidos. O Oscarzinho é sempre muito inovador. E aí eu aceitei o desafio e vim. Mas eu vim sem saber de nada de farmácia. Eu tinha uma ideia de logística de hospital. E eu acho que isso pode mudar um pouquinho as características, mas é sempre a mesma coisa, que é o produto estar no lugar certo, na hora certa, para quando o paciente precisar. Isso que o Clea fala, que a gente trata o nosso cliente como paciente com maior cuidado, é isso. Então, eu tinha uma experiência do que eu preciso que o medicamento do meu paciente esteja na hora certa. Um antibiótico precisa de horário para tomar dentro de hospital. Então, eu vim com essa visão para montar as farmácias. E de lá para cá foi um grande caminho. São 24 anos, né? 24 anos, a gente aprendeu muito, errou muito, caiu muito, levantou muito. Eu vim recém-formada. E agradeço aqui publicamente porque ela apostou em mim, disse, tá bom, então vem comigo. E a gente foi fazer esse trabalho. E
enxergo hoje os frutos desse trabalho, que nossa rede é uma rede robusta, nós temos 30 lojas, nós estamos dentro de um grupo importantíssimo para o Estado e para o Brasil. Há pouco tempo o Grupo Líder ganhou uma premiação nacional, então é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de muito propósito. Bom, interessante, né? Eu já ia perguntar sobre isso, né? Hoje, o Grupo Líder, né? Eles têm quantas? 30 farmácias, né? Todas dentro das lojas de varejo, né? Perspectiva de abertura de mais algumas? Bom, então hoje nós temos 30 lojas no interior e na cidade de Belém, município de Belém. E vamos inaugurar uma nova loja agora na rua 14 de março, no antigo ponto do supermercado Nazaré. E lá vai ter já uma nova farmácia. Eu tinha falado e vou repetir, a nossa farmácia dentro do supermercado, ela tem uma característica, porque ela é uma seção do supermercado. Então, a gente trabalha com uma característica importante, que é levar a qualidade também para o medicamento. Eu sempre me preocupo com isso, porque além de remédio, nós vendemos vacinas e nós vendemos serviços médicos. E eu nunca quero que isso seja visto como uma coisa que é vendida no supermercado e sem qualidade. Por isso, a nossa procura insana por qualidade dentro das nossas lojas. Esse nosso olhar, Glauber 360, engloba isso, essa qualidade. Porque a gente oferece não só medicamento, não só vacina, mas como serviço. A gente também tem clínica, com laboratório. Então, a gente precisa pensar nessa logística que vá chegar a esse cliente com a melhor qualidade possível. Entende? Entendo. Quando eu mando, inclusive na casa do meu cliente, realizar uma vacina, fazer um teste, fazer uma coleta, fazer um exame. Então, eu preciso pensar numa logística que me leve com qualidade, eficácia e eficiência até muitas vezes dentro da casa do meu cliente. E com aquele cuidado que o cliente merece. E a gente sabe que são muitas lojas, né? E são 30 lojas e 30 farmácias. Quantas tem no interior? Quais são os interiores, né, do estado do Pará e na capital? Quantas farmácias aí vocês trabalham hoje? Eu acho que são 22, né, Will, na cidade. 22 no grande município de Belém, na Grande Belém, né? Belém, Ananindeua. 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 Certo. 8 no interior. 8 no interior. Castanhal temos 2, né? Abaetetuba e Barcarena. Abaetetuba, Barcarena. Salinas e Capanema. Salinas e Capanema. Paragominas. Paragominas e Marabá. Marabá. Bom, então são extremos diferentes, né? Isso, a gente pega o norte e o sul, né? Do estado. É importante porque para abastecer, né? Então, assim, um assunto que a gente quer discutir, que a gente quer falar, quais são os desafios para abastecer, né, essas lojas, né? Quais são os principais desafios que vocês têm, que vocês enfrentam para abastecer tantas lojas em todo o estado? O que vocês têm de desafio maior nisso aí? Assim, nosso maior desafio é colocar o produto certo, no local certo, para que o cliente encontre o produto. Porque não adianta você fazer promoção, não adianta você ter um ótimo atendimento se você não tiver o produto na hora que o cliente quer comprar. Eu sempre digo que a gente perde muitas vezes para nós mesmos dentro da loja. Porque se você está no supermercado e você lembra que você precisa comprar um medicamento para sua esposa e você vai lá, já está lá, já estacionou, já está comprando, chega lá e não tem, é muito frustrante. Então, nosso maior desafio é colocar esse produto dentro de cada loja. Mas nós enfrentamos dificuldades para chegar até esse nosso objetivo. Porque imagina você abastecer loja no interior que você tem que enfrentar estradas com muitos buracos, que no inverno, nosso inverno amazônico, vira lama, atravessar balsas e para você chegar com essa mercadoria com qualidade, sem íntegra, com a boa temperatura
Então, tudo isso é desafio para nós, é a dificuldade que a gente tenta contornar da melhor forma possível, justamente com esse cuidado do nosso cliente. E o Cléia falou isso, ela vai já continuar aqui, mas um dos nossos principais valores é essa centralidade no cliente. A gente quer que o cliente receba o melhor possível, o melhor que a gente puder dar, da forma mais correta possível, com a maior ética possível, sempre cuidando do maior valor que ele tem, que é a saúde dele. Exato. Então, como conseguir isso? Como conseguir deixar esse medicamento à disponibilidade do cliente no momento certo, na hora que ele precisa? E nas condições, estabelecidas, né? Exatamente, ainda mais corretas. um medicamento que requer várias regras, várias legislações, que isso que também tem que levar muito em consideração. Sim. Né? Lauber, eu sempre digo que a nossa área é uma área de serviço das mais reguladas no nosso país. A gente tem lei para tudo, tem norma para tudo. Então, ela precisa ser muito bem realizada. Entende? E aí, quando a dona Neuza falou, as estradas nos dificultam, a estrutura da estrada nos dificultam, a violência na estrada nos dificulta. Também. Porque a gente tem roubo de mercadoria, risco para o funcionário. Quando você faz também esse transporte interno, isso a gente está falando do Estado, mas a gente conversava sobre isso, tem um transporte interno na Grande Belém, que há dificuldades internas, intralogísticas de trânsito. Com tanta obra, com chuva, com alagamento aqui em Belém. Gente, aqui em Belém alaga de uma forma que para tudo, a gente sabe. Então, tudo isso é oportunidade de melhoria para a gente, porque a gente não vê como problemático esses insolúveis, sem solução. Não, a gente vê como oportunidade de melhoria do nosso trabalho, e a gente tem que vencer, e a gente tem que chegar lá. Esse é o nosso propósito, né? Em realizar o melhor atendimento do cliente. E aí eu estou pensando em medicamento, mas eu posso pensar também no meu serviço. Eu faço coleta, eu tenho laboratórios no interior, por exemplo. E eu trago esse material. Entende? Não só a logística reversa. A gente traz o material que a gente coleta do paciente. Para realização de exames. Exame de fezes, exame Então, de urina. toda a gente essa coleta logística, lá e traz para cá. Eu tenho que pensar. Porque nós temos um laboratório central aqui. Outra coisa, as vacinas que eu mando para o interior. O transporte que eu faço, que tem que ser específico, do material com muita delicadeza. Então, tudo isso são oportunidades de a gente melhorar a cada dia. Eles são termolábeis, né? Eu sempre digo que a logística na Amazônia, ela exige criatividade. Ah, verdade. E resiliência, né? Você tem que ter coragem, acordar todo dia e saber que você vai ter desafios. É isso que o Cléia falou. Não é problema. Ou então que o problema venha, mas que a gente ache as soluções. Bom, a gente tinha um plano aqui de seguir um roteiro, né? Então, assim, já que vocês estão falando em infraestrutura, estão falando nas dificuldades, e essa infraestrutura física de frota própria, né, esse controle, como isso tem ajudado vocês lá com a frota própria? Como é que isso vocês trabalham com essa parte da gestão, né, dessa parte de transporte, também a parte de estrutura física lá de armazenagem, que vocês fizeram investimento, mudança de CD, tem pouco tempo, tem menos de 3 anos, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa parte da estrutura física. Uhum. Bom, nosso CD, que é o centro de distribuição, ele é dentro do centro de distribuição do Grupo Líder, mas nós temos um galpão inteiro só nosso. E, sinceramente, hoje é um dos melhores lá, porque ele é bem mais aparelhado. Ele está quase totalmente automático, ele é semi-automático. Nós investimos muito em equipamentos. Totalmente refrigerado. Dentro da norma. Dentro da norma. Câmara fria. Câmaras frias, né? E esse trabalho que foi feito lá no CD, ele nos deu tranquilidade, segurança e suporte para a gente poder suprir as lojas. Mas ele é apenas um dos pontos que nos impacta. Ter frota própria nos deu muito mais independência também. A gente vinha conversando agora no carro, e até o Will lembrou que na época da pandemia, né, Will? Teve a greve dos motoristas de ônibus. De ônibus não, desculpa. Antes da pandemia teve a greve dos motoristas caminhoneiros, Sim, né? Caminhoneiros.
Eu falei, olha, profissionais gente, claro, nós sofremos com a entrada de mercadoria nos nossos sedãs. Ok, isso atrasou. Mas nosso abastecimento às nossas lojas é como a gente tinha caminhão próprio, motorista próprio, a gente não teve esse sofrimento, esse gargalo. A gente conseguiu se suprir por um tempo, pelo tempo da greve. Então, isso foi importantíssimo. Eu não tive desabastecimento de medicamento devido à greve rodoviária. E mesmo na época da pandemia também, a gente continuou trabalhando, porque lembra que só abria supermercado e farmácia? Então a gente tinha que garantir, muitas farmácias fechadas, a gente tinha que garantir o abastecimento da loja. Isso se deu porque nós tínhamos frota própria, os nossos motoristas. E tem mais uma coisa que é importante para nós, as nossas câmeras frias. Nós transportamos medicamentos que eles exigem refrigeração e a gente cumpre todas as normas. Hoje vocês estão com quantos veículos? Para atender o abastecimento da Farmalíder? São 4 e mais tem um exclusivo para vacina. Pronto. A gente também pode fazer uma correlação, por exemplo, para que as pessoas que estão pretendendo entrar na logística, né? Por que eu tenho que ter frota própria? Você não precisa ficar dependente de uma transportadora. Entende? Às vezes a transportadora tem problemas de atraso, tem problemas de quebra de caminhão, etc, etc, etc. E você tendo os seus, você consegue suprir essa problemática por muitas vezes. A gente percebe isso muito nos fornecedores. Aqueles que trabalham com seus carros próprios conseguem chegar com mais rapidez e qualidade do que os que trabalham com transportadora. Outro fator também aí é o nível de serviço, né? Geralmente, Exato. quando você tem um próprio, isso foi até tema das minhas monografias, foi terceirizar ou não a frota, né? Uhum. É um outro papo, é outro podcast aí, muito interessante isso aí. Bom, e dentro, né, de todos os desafios que vocês têm dentro da operação, dentro da logística, para abastecer essas lojas, tem um pilar que eu acho muito importante, né? Todos os pilares são importantes quando a gente fala dessa gestão da operação logística, né? A gente já falou da parte de recurso físico, da estrutura física, mas tem um pilar que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, sobre recursos humanos, né? Sobre, né, como é formar e manter equipe na logística preparada, né, em meio de tantos desses desafios aí. Como é manter isso aí? Como é você trabalhar com essa equipe, capacitar, reduzir o turnover, né? Como é que vocês têm aí para falar que é um dos desafios, principalmente também na nossa região? Eu acho que a gente está enfrentando, não só na nossa região, mas no Brasil todo, uma grande dificuldade com pessoas. No mundo, né? E que é o principal pilar da logística, porque por mais que a gente tenha sistema, tenha processo, se você não tiver gente, não acontece. Então, a gente, apesar do sistema ele nos ajudar muito, sem pessoas não funciona, não acontece. Então, nós temos uma população dentro do sedã que normalmente é o seu primeiro emprego. Então, quando esse jovem entra lá, a gente coloca ele numa trajetória de carreira que provavelmente ele vai chegar, e a gente quer que ele chegue a um encarregado, a supervisor, porque nós preparamos o nosso funcionário para ele ter um cargo, uma carreira dentro da farmácia. É muito difícil trazer gente de fora, às vezes as pessoas vêm com vícios. Então, o que acontece? Apesar da gente investir muito em jovem, a gente está tendo uma grande dificuldade de cooptar pessoas para trabalhar. Não sei se vocês estão passando por isso ou já ouviu falar, mas hoje as pessoas não querem mais. Mudou a cabeça depois da pandemia. A gente tem até uma palavra que eles chamam da grande renúncia. Depois da pandemia, muita gente está repensando seus valores, repensando se ela vai ficar trabalhando lá por um salário ou não. Então, o que a gente faz? A gente faz um investimento na pessoa. Além dos cursos, da universidade, inclusive, que vocês estão colocando lá, da escola, né? Nós também estamos investindo em outras atividades para agregar esses funcionários. Por exemplo, nós começamos agora um projeto de formar uma banda dentro do CD. É uma banda de música que nós trouxemos um musicista. Para que isso? Porque a música, ela traz
alegria, pertencimento, comprometimento. Então, quando eles cantam juntos, quando eles tocam, eles têm um propósito, olha, vai tocar no final do ano, eles se interessam mais, isso gera uma cola. Isso foi uma solução que a gente achou, uma solução, não digo que seria solução, mas uma estratégia para a gente ver se a gente consegue fazer com que essas pessoas agregar valor, fiquem mais tempo e diminua esse turnover de pessoas saindo. Entender que lá nós trabalhamos todos por o mesmo propósito, que é cuidar da saúde desse nosso cliente, desse paciente. Então, cada um deles tem um papel importante. Isso a gente tenta trabalhar muito na cabeça deles. É difícil contratar, é difícil reter, mas a gente não desiste. E a gente sempre tem uma estratégia nova para que eles façam essa adesão a esse nosso grande trabalho. E a gente encontra gente muito boa ainda. No meio disso, tem gente que sai, tem gente que não quer, mas ainda tem gente muito boa que quer aprender e a gente investe nele. Complementando, esse projeto é um projeto de alma, porque a música, ela alimenta e cura a alma. Eu sempre falo isso. E no mundo atual, pós-pandêmico, a gente sabe o quanto tá difícil a alma das pessoas. Elas estão muito degradadas, elas estão muito vazias, muito sozinhas. Perdidas, né? O índice de ansiedade, o índice de doenças psíquicas aumentou exponencialmente. Tanto é que há legislações novas que vêm para a gente do trabalho, nos levando a esse trato. Então, como aqui há uma liderança exponencial, eu sempre digo, a gente pensa um pouquinho na frente, a gente já vai realizando esse tipo de projeto para que trate também o nosso funcionário. A gente também tem que lembrar que existe um cliente externo, que a gente falou muito aqui, mas que a gente tem um cliente interno, que somos nós, os funcionários, cada um de nós, em todas as etapas da nossa rede de organograma. Então, a gente precisa olhar para esses indivíduos e entender aí a miscigenação de gerações, porque existe, né? E como a gente vai tratá-las e como a gente vai educá-las, porque é um tipo de educação também, para poder reter em todas as fases essa pessoa, de alguma forma. Então, é essa visão de dentro também, que é a principal visão para a gente trabalhar o pilar de RH, o pilar de pessoas. A gente entendê-las como pessoas e fazer com que elas se eduquem enquanto pessoas num compromisso com o propósito da cultura da empresa. Porque se ela não adentra a cultura da empresa e não se compromete com isso, se ela não assume para si, aí que fica mais difícil ainda a gente ter essa evolução. Quando a gente fala de pessoas, trabalha muito os líderes, né? Você trabalha muito liderança. A liderança vem de cima para baixo, né? Foi visível aqui o pensamento de vocês. E eu estava numa palestra semana passada e teve um palestrante realmente dessa área. Uma mulher estava falando que um colaborador dela fazia aniversário nesse dia e perguntaram para ele o que ele queria. Aí, não, pessoal, não, quero bombom, quero não sei o quê, quero um liquidificador, quero não. Aí eu quero sair mais cedo no dia do meu aniversário. Mas sabe por que ele queria sair mais cedo? Porque ele queria, pelo menos uma vez, buscar a filha dele no colégio. Olha que coisa linda. Ou seja, quem percebeu isso? O líder. O líder foi lá com o cara, perguntando para ele o que ele gostaria e tal. Não foi lá e deu lá um chaveirinho, não foi lá e não deu uma caneca. Não, ele foi lá e perguntou. Cara, teu aniversário, o que você gostaria de ganhar e tal, né, que esteja dentro do nosso alcance? Simplesmente ele só queria buscar a filha dele, né? Pela poucas vezes, eu acho que ele nunca tinha feito, né? E hoje, né, a gente enfrenta exatamente esse desafio também com pessoas. As pessoas querem ser ouvidas e tem pouca gente para ouvir. As pessoas falam demais e pouca gente tem para ouvir. Quando a gente abre assim um canal lá, você quer falar? Tem muita gente que quer conversar, tem muita gente que quer desabafar. Dentro do Sedan, que é por isso que eu te disse que lá é o nosso principal... É lá que ele começa tudo. A gente procura fazer uma seleção já pensando no futuro.
Sim. Porque de lá eu vou tirar pessoas que vão trabalhar no meu estoque, dentro das lojas. E aí depende de como é a pessoa. Aí às vezes a gente tem que passar testes para ela, para a gente entender que ela é um tipo, ela tem uma personalidade de um tipo que ela gosta mais de arrumar, ou essa gosta mais de liderar, ou ela os temperamentos, né, Will? Essa gosta mais de vender. Essa gosta mais de vender. Cada um tem um perfil. E lá a gente procura, no sábado, eles terem um tempo para eles estudarem lá com a gente, fazer os treinamentos. Lá tem uma pessoa que só faz treinamento. E fazer essa jornada dele dentro da empresa. Eu sei aonde eu quero chegar, a gente conversa muito com eles. Claro que no meio do caminho tu vais encontrar gente que não quero, não é no meu momento, quero sair, e tudo bem. Mas os que ficam, e fica mais do que sai, e tem mais gente boa do que não, sabe? Do que não comprometida. Do que não comprometida, tem muito mais. A gente vê jovens assim, e quando tu dá uma chance, essas pessoas, elas crescem, elas desabrocham, eu falo, né? A gente tem caso, Glauber, de pessoas que iniciaram como menor aprendiz e hoje são supervisores. Exatamente. Nosso supervisor de estoque, ele iniciou como menor aprendiz. O líder, ele dá muito essa chance para o funcionário dele, Entende? sabe? Eu peguei essa parte desse exemplo que você está falando porque nós somos sabedores que a operação logística ela é frenética. Ela é diferente de tudo aquilo que a gente enxerga dentro do mundo, né, lindo do país da maravilha. Você pode ter maior tecnologia, você pode ter processo redondinho, mas sempre tem um processo nervoso, sempre tem um processo que precisa de atenção. E pensando, né, nisso, o que a gente vai falar agora? O que a gente vai trocar ideia sobre o quê? Sobre processos e padronização, né? A gente falou sobre a parte da estrutura física, falamos sobre pessoas, que é um dos pilares, tão quanto todos são importantes, só que pessoas sempre vai ser pessoas. E vamos falar um pouco de processo, né? Com relação à padronização de processos, o que isso ajuda no controle da logística? O que um processo padronizado, desenhado, treinado, capacitado, né, pode apoiar ali nesse desafio de abastecer a loja, nesse desafio de controlar o estoque? Queria ouvir de vocês aí com relação a essa situação dos processos padronizados. Eu acho que o processo é o mapa. Se você tem como fazer, isso está escrito, pode sair gente, entrar gente, treiná-las naquele processo, a coisa acontece. Agora, sem processo, vira uma terra sem lei, vira uma bagunça. Até porque nós temos lojas diferentes. Tem loja em Marabá, tem loja em Paragominas. É uma outra cultura, são pessoas diferentes. Por exemplo, Marabá tem maior dificuldade de contratar pessoas. Elas não querem lá. Então, tendo o processo, é muito mais fácil quando você tem um processo desenhado. Ele te dá organização, ele te diminui os erros, as rupturas. Ele corta muita coisa que você consegue evitar para fazer com que esse medicamento chegue de forma mais rápida. Ele diminui tempo também de trabalho, quando o processo está bem instalado. Ele diminui erros lá dentro. E eu acho que até para o funcionário ele se sente mais seguro quando ele está com o processo que está desenhado, ele já sabe o que ele faz. Sim. Um processo bem descrito e azeitado, ele te traz eficiência e eficácia. Ele consegue fazer com que o teu trabalho chegue ao resultado que você imaginava. Então, para mim, fazer essa roupa, o processo da costureira é desenhar, fazer todo o desenho no pano, cortar, etc. Então, voltando para a gente entregar esse produto, esse serviço, esse atendimento, eu tenho que desenhar os processos desde quando eu compro a mercadoria, quando eu recebo a mercadoria, quando eu armazeno a mercadoria, quando eu retiro para minha loja, quando eu entrego e quando eu vendo. Então, são processos que devem ser desenhados e é esse desenho que vai te mostrar a estrada correta, o caminho correto a seguir do ponto inicial ao ponto final.
Sem isso, Glauber, você está numa estrada sem bússola. Já ouviu falar? Sim. Perdido no caminho. No escuro, na névoa, no maior nevoeiro que tem, perdidão e não vai chegar no teu resultado. E com o processo você pode botar o funcionário em qualquer loja que ele vai fazer o mesmo trabalho, porque está dentro do processo desenhado nas lojas. Com algumas adaptações, mas ele é o mapa da mina. E região, né? E a distância, a gente tem loja, vocês têm loja em Paragominas, em Exatamente. Marabá, se não tivesse o processo padronizado lá, fariam de um jeito, aqui faria do outro. Exatamente. Exatamente. Para a gente ter um atendimento de qualidade, ele tem que seguir o processo. Ali eu consigo realizar tudo com o meu produto. Mas e posso tudo te com o meu falar cliente. que a maior dificuldade desse processo continuar? Muitas consultorias entram, fazem, desenham, mas o maior desafio é a gente não deixar que esse processo se perca. E eu acho que é muito isso que acontece em muitas empresas. As pessoas acham que é só instituir o processo e ir embora. E achar que ele vai funcionar sozinho. Ele não funciona sozinho. É necessário ter vigilância, manutenção, atenção, para que ele permaneça, senão ele se perde. Sai um funcionário. Se ele não for bem treinado, entra outro, não sabe o que fazer, ele já começa a achar atalho para ele fazer aquilo que era para ele estar desenhado. Porque quando ele desenhou um processo, a pessoa que desenhou, ela teve o maior cuidado de ver passo a passo todos os detalhes e escrever. Aí uma pessoa chega desavisada, senta lá, se ela não for bem treinada, ela pula etapas e a coisa acaba dando errado. Isso se chama continuidade. Tem que ter continuidade no processo. Auditorias. Mais uma coisinha também. A gente tem que lembrar que é o humano que realiza o processo. Então, é por isso que a gente tem que ter vigilância sobre isso. Né? A gente tem que estar sempre relembrando e revisitando esse processo. As realidades no mundo mudam com muita velocidade. Então, há detalhes. Um processo, ele não é ad eterno. O processo, ele tem que ser revisitado, atualizado. O mundo muda, as coisas mudam, os sistemas mudam, as realidades se alteram. Então, o processo, ele tem que ser sempre revisitado e atualizado para o momento da tua empresa atual. Bom, pode entrar aí. Olha aqui que a gente está recebendo aqui no nosso podcast, ó. Uau! Olha aí, ó. Mercadão do Açaí, nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, enviou pra gente aqui um kit com açaí, com a farinha baguda, com tapioca, que vai ser entregue aqui para as doutoras que estão sendo entrevistadas aqui hoje conosco, né? Tá aqui, ó. Vou deixar aqui na mesa. Elas vão. Tá meio pesado, cuidado. Muito obrigada. Olha aí, ó. Vamos Elas vão, dividir, gente. Vamos. elas vão Obrigada. almoçar Nosso almoço- tomando açaí aí. Nosso Nosso almoço- almoço vai ser só esse. Tá garantido ali. Vou deixar aqui na mesa Tá aqui. bom, deixa. A gente vai tomar esse açaí. Bom, dando sequência agora, a gente tá no meio de uma nova revolução, né? A gente passou por várias revoluções aí durante décadas, durante várias da nossa história. Nós estamos numa revolução tecnológica, né? Então, um dos pilares importantes para a gente tratar esse desafio da logística é a tecnologia da informação. Então, qual o papel dentro da operação, dentro do controle logístico, qual o papel da tecnologia da informação? Hoje, a empresa trabalha com algumas ferramentas de WMS, o RP, óbvio, com BI, estamos trabalhando com um sistema que trabalha com uma IA para controlar o estoque, né, que tem um algoritmo mais veloz para poder tomar decisões na hora da compra, na hora de abastecimento das lojas. Né? Qual é aí, enquanto esse papel é importante da tecnologia para vocês aí nesse desafio? Olha só, hoje a gente trabalha com BI primeiro para entender o comportamento do consumidor. A gente trabalha com o sistema do WMS para ajustar o estoque. E a gente trabalha também na compra com outro sistema, que é o Estoque. Cistock.
Então, nós trabalhamos com vários sistemas que é para comprar assertivamente. A gestão de estoque. Porque não adianta, às vezes tu fala em estoque, você tem 30 milhões de estoque no teu depósito. Mas qual é a qualidade desse teu estoque? Você sabe se esse teu estoque é um estoque bom ou é porque dentro da farmácia tem estoque que a gente considera o A, que é aquele que vende muito, o B e o C. Então, será que o teu depósito, o teu CD não está cheio de estoque da curva C e não da curva A, que é o que mais você precisa? Será que esse teu estoque não vai vencer? Então, a gente trabalha hoje olhando de uma forma 360, até eu diria, que vem, porque na verdade a logística, a jornada desse medicamento até chegar à farmácia, ela começa na compra. Você escolher com bons preços o produto certo para estar na loja certa. Porque tem loja que ela está num bairro que vende um tipo de coisa, tem loja que ela está no interior, que talvez ela venda um outro tipo de coisa, tem loja que você está no bairro no central de Belém, no Marizal, que você tem que ter de tudo. Doca, por exemplo, a gente tem 2 lojas, porque a gente precisa ter tudo lá, ela é nossa vitrine. Então, já o desafio começa na compra certo. Fazer com que esse produto chegue no depósito em tempo hábil. Seja armazenado corretamente, porque eu não posso mandar um medicamento ou receber medicamento vencido. E a gente tem uma característica lá na Farmalida, a gente só recebe medicamento que está para vencer daqui a 1 ano. Porque a gente não quer correr o risco desse medicamento vencer no meio do caminho. É a política de recebimento. Controle do selfie lá. A armazenagem desse produto também tem que ser cuidadosa, porque você não vai botar um produto que vai vencer daqui a 1 ano na frente de um que vai vencer daqui a 1 mês. Então, até isso, essa separação, essa guarda desse medicamento. E depois mandar o produto que a loja precisa, que a loja vendeu, que a loja está precisando, para cada loja separadamente com diferentes necessidades. Né? Então, eu tenho um estoque padrão na loja, porque tem loja que eu vendo, um Nelsoro, por exemplo, 1.000 unidades, mas tem uma outra loja que ele vende 500. Então, quanto que eu vou abastecer a loja com diferente quantidade de produto de acordo com a venda dele. Então, isso daí, a tecnologia de informação, o TI, ele nos ajuda muito. Cortar erros, acelerar o tempo que a gente faz, porque às vezes tu pode passar muito tempo separando e tu pode também fazer muito rápido de acordo com o sistema que tu tiveres. Então, nesse momento, a gente usa, repetindo, o BI para a gente estudar esse comportamento do consumidor, o WMS para a gente fazer um estoque bem feito e o C-Stock para que a gente faça uma compra eficaz. Todas essas nuances desse processo, elas precisam da tecnologia. É humanamente impossível a gente realizar tudo isso com qualidade, sem o apoio da tecnologia, né? Então, por isso, ela é básica. A gente ter sistemas que hoje te entregam os dados tratados é necessário. O BI, por exemplo, te traz os dados tratados do que a gente está tendo no momento, quanto estoque, quanto porcentagem do que foi devolvido, etc, etc. Uma inteligência que a gente está utilizando no sistema de compras, mas que na verdade é uma inteligência de gestão de estoque, porque ela te diz várias nuances daquele produto que você tem que comprar. Se ele tem uma frequência muito alta de procura, se ele onde ele é mais procurado, aonde a gente tem que colocar o estoque dele, tudo isso a gente vai enxergando através dos sistemas. Se você consegue ter pessoas capacitadas também para utilizar essa tecnologia com mais assertividade, você consegue ter um resultado mais adequado. O sistema de intralogística. Sem um sistema de intralogística, você não consegue fazer um armazenamento correto. Você não consegue colocar aquilo que precisa ser vendido antes, na frente, do que precisa ser guardado. Você não consegue ter um trabalho de rastreamento de lote. É necessária a tecnologia para todos esses ambientes, tá, Glauber? E a tecnologia, ela está para isso, para servir de melhoria para o nosso
trabalho, né? Mas também tecnologia sem preparo, né? Ela gera mais confusão do que resultado, né? É, que eu falei, a pessoa tem que saber utilizar. É, e Eu não- que a gente precisa de gente treinada. Exato. Entendeu? Eu não posso utilizar um sistema se eu não conheço, não aprendi a utilizar ele. Entende? Entendi. Ele não vai chegar no ponto que ele precisa chegar. Tem um ponto, né, que, já que a gente entrou nessa parte de tecnologia, é o desafio de você tirar da tecnologia, aumentar a aderência da usabilidade, da funcionalidade do sistema. Hoje, eu acredito, e vocês podem ajudar nisso, a maior dificuldade está na base, no banco de dados, né? Vocês podem Sim. falar um pouco mais das dificuldades que nós temos de a gente trabalhar com limpar essa base para que as informações que tu falaste, né, que ela trabalha, que ela filtra e traz para a gente as informações, que os dados viram informações para tomar a decisão. A maior dificuldade é os dados, né? A gente cadastrar de forma correta, isso é o maior desafio também. Isso aí Sim. que vocês podem falar um pouco mais Sim, sobre essa. e vocês estão fazendo um excelente trabalho lá, né? A SCC está com a gente há o quê? 6 meses? 7. 7 meses. 7 meses. A gente está estendendo mais esse contrato por mais 6 meses. Mas o trabalho que vocês estão fazendo é exatamente fundamental para isso, porque vocês estão fazendo uma limpeza nesse cadastro, nesses dados. Isso já nos melhorou demais a entrega, o recebimento, a separação, a localização onde está o produto. Tudo isso graças ao trabalho que vocês estão desenvolvendo lá com a gente, que foi assim um divisor de águas para nós. Bom. A padronização, né, dos dados, a padronização do cadastro, ela é primordial. Ela é tipo o primeiro passo. É isso que eu queria ouvir. É o primeiro porque, passo. Agradeço aí essa parceria, né? Tomara que a gente vá se estendendo e fazendo outras coisas. A gente não quer fazer as mesmas coisas. E assim, mas eu costumo dizer que é um ponto, é a pedra fundamental. Eu costumo dizer, né? A pedra fundamental é essa parte do cadastro. É uma luta, é tempo, a gente precisa de recursos, de pessoas, de tempo, então é muito dificultoso isso. E não né? é fácil. Não é A fácil. gente pode falar da nossa realidade. Por exemplo, eu recebo N laboratórios. Veja que cada laboratório tem Padrão. o seu padrão. E eu tenho que adequá-los ao meu padrão. Que a gente fazia diferente antigamente. A A gente- gente pegava as fichas deles e a gente Se adequava a eles. adequava a eles. E hoje não, nós mudamos a chave. Eles que têm que se adequar a gente. Então, você padronizar o seu cadastro. Só para o público entender, quantos mil SKUs nós temos? Vocês têm? Em torno de 9 a 10 mil. Isso. Porque, deixa eu te falar, a Farmalíder, ela só vende medicamentos e materiais. Ela Ok. não vende HB, que é higiene e beleza. Ok. Então, por isso, às vezes a gente olha a venda da Farmalíder, a gente tem que focar e lembrar que ela só vende medicamento. O resto, o supermercado vende, o magazão Para vende. contextualizar, Importante por que a gente está dizendo isso? Porque o mercado farmacêutico, ele vende medicamento e HB e conveniência. Nossa. É, Né? E a gente não. A gente basicamente está na linha dos medicamentos. Aí, sim, medicamento tem OTC, tem RX, etc, etc, etc. E aí é a nuance que o cadastro vai ajudar justamente nisso. Porque quando você trabalha com medicamento, você tem tantos tipos. Tem aqueles que são prescritos, tem os que não são prescritos. E como é que o médico prescreve? Então, tudo isso tem que ser pensado. Porque o cadastro vai Na base incidir de tudo. na logística, mas vai incidir na venda também, porque o seu funcionário vai fazer uma procura do medicamento que está sendo procurado no sistema, que está lá no balcão. se não tiver bem escrito, já era. Às vezes Exato. nem acha o Do produto. fornecedor à gôndola, né? Aí Isso o- que a gente tem Aí que o paciente pensar. não vai conseguir fazer o tratamento dele, porque não achou o medicamento por conta. E aí essa, cadastro. quando ele não acha o medicamento, que eu te digo que é uma perda que a gente perde para nós mesmos. É uma ruptura invisível aí Ruptura invisível, essa é a palavra. que o cara não vai lá. E a gente tem usado, tem tentado e tá evoluindo para isso, para usar a IA para evitar essas rupturas, né? Aquilo que eu te falei desde o início. Não adianta nada se eu não tiver o produto. É uma coisa que eu bato o tempo inteiro. O produto tem que estar na loja, eu não vou perder para nós mesmos. O paciente já está lá, o cliente já está lá. Ele está com uma receita, tem 10 itens. Tu diz que não tem um produto, Já era. ele fala assim, deixa que eu vou noutra farmácia. Então, eu não posso perder venda para isso. E não é só por perder venda, é pelo nosso propósito, que é
centralidade no cliente. Fazer o que o cliente precisa, cuidado com ele. A adesão do tratamento dele. Porque nem sempre ele vai realmente sair de lá e comprar. Às vezes ele até desiste do tratamento. Exatamente. Entende? Bom, então vocês viram que a gente trocou ideias em cima de 4 pilares, né? Que eu acho que está comprovado, tanto cientificamente, tanto operacionalmente, que as operações, o CD, toda a logística, quando você pega os 4 pilares, pessoas, tecnologia, processo e infraestrutura, né? Você consegue enxergar um ganho operacional com redução de custo, aumento de produtividade e, melhor ainda, visando o nível de serviço para o seu cliente, né? Costumo dizer que o chefe da gente é o nosso cliente, entendeu? Então, assim, esses 4 pilares, ele visando sempre na operação para poder, claro, reduzir custo, aumentar a produtividade e melhorar o nível de serviço ao nosso cliente. Então, assim, eu quero agradecer a presença de vocês e também quero agradecer os patrocinadores, né? Nós tivemos esse podcast, né, com o patrocínio da Empilhadeira Sais, né, aqui que entrou com a gente, pessoal do Mercadão aqui do Açaí, a TOTS Norte, né, a empresa de soluções de sistema, e a Ciclope, que é uma empresa que trabalha com equipamentos de tecnologia, com coletores, antenas de APs, que também é um dos nossos patrocinadores. Quero agradecer imensamente aí, tá? E eu, mais uma vez, agradeço aí a presença de vocês, e eu queria que vocês deixassem aí um recado para quem atua na área e quem pretende atuar na área de logística e também, por que não, na área de farma, né, futuro colaborador de vocês, né? Eu queria que vocês deixassem aí um recadinho pro pessoal. Olha, então, finalizando, a gente gostaria de agradecer enormemente o convite e a participação, nossa humilde participação aqui, trazer um pouquinho do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente trabalha. Estava até falando para a Eucléa no carro que a Amazônia, de uma forma geral, ela desafia, mas ela também ensina muito, né? Trabalhar na Amazônia exige coragem, mas também nos dá uma grande chance de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, cada produto que a gente entrega é mais que um produto, é um cuidado com o nosso cliente. Quem vai trabalhar e quem já trabalha aqui no Norte sabe que aqui nós temos muitas oportunidades. Uma cidade ainda que eu digo que ela tem um campo vasto de oportunidades. O Norte, nem cidade, a região. Mas tem que saber que tem que ter coragem, que cada dia é um novo dia, um passo de cada vez, e sempre com resiliência para entender que a gente vai enfrentar desafios, mas que a gente também ganha com isso e que a gente também pode fazer diferença na vida de muita gente. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando, partilhando, aprendendo também. E deixar o recado que, se você quer investir mesmo na logística, esteja com a mente aberta. Aberta para enxergar nas dificuldades diárias que haverão oportunidades de crescimento. Seu profissional, até para sua vida. E estude, né? Isso. Porque isso é muito importante. Tem muita gente que se entra sem estudar. Eu acho muito importante estudar e entender as coisas para fazer já certo. E tem muita coisa que já está escrito. Tem gente que fica batendo cabeça e tem muita coisa que já está escrito. Contrate uma consultoria que pode te ajudar desde o início. Você não precisa inventar a roda já está feita. Exatamente. Então, aprenda, estude, abra a cabeça, siga em frente. Que sempre vai dar certo. Então, novamente, muito obrigado, doutoras. E não foi nada humilde, foi muito bom. Foi maravilhoso aí. Muito obrigado aí. Obrigada a vocês.